Será que a semente de milho que eu produzi lá na minha lavoura eu posso guardar e plantar no próximo ano ou será que não é uma boa ideia? É sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Lembrando sempre para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, tá? Isso é muito importante. Também comenta aqui abaixo de que cidade, de que estado do Brasil você nos acompanha. Eu gosto muito e leio todos os comentários. Combinado? Vamos para o vídeo? Então, pessoal, acompanhe até o final porque tem informações relevantes. Essa é uma dúvida que sempre aparece, né? O pessoal vem conversar com a gente, tem essa dúvida, enfim, e a gente vai tentar esclarecer então um pouco para vocês, para ficar claro, para que o produtor possa tomar a melhor decisão, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre características do milho. Só um adendo aqui que eu faço. Eu não sou especialista em genética, né? Eu sou engenheiro agrônomo, a minha especialidade é solos e fertilidade. Mas aqui eu vou utilizar alguns termos da genética para explicar para vocês, mas também não vou me aprofundar muito nesse tema, porque não é o objetivo do vídeo. O objetivo é esclarecer para o produtor rural se ele pode ou não guardar a semente de milho. Primeiro de tudo, então, o milho é uma planta monóica e alógama. O que quer dizer isso, Jonathan? O que é esse palavrão? Monóica, ele tem a parte masculina e feminina na mesma planta, então o pendão é a parte masculina e ali os estigmas, a região da espiga é a parte feminina, né? E alógama, porque a planta de milho, ela preferencialmente, ela quase sempre faz hibridação, ela faz cruzamento entre uma planta e outra. Tá? E quando a gente tem essa característica, vocês vão ver que influencia diretamente na questão de produtividade e produção de sementes. Então, quando a gente compra a semente de um milho híbrido, que tem lá duas letrinhas, né, que se referem à marca, depois tem alguns números ou algum nome, geralmente aquilo lá que a gente compra são sementes de milho híbrido. E o milho híbrido, talvez eu faça um outro vídeo explicando para vocês, para a produção de milho híbrido não é tão fácil assim, né? Precisa-se ter um campo para a produção de sementes, né? Geralmente se faz autofecundação, então, só explicando de maneira geral para vocês, né? Quando se produz um híbrido simples, tem que se ter duas linhagens de milho diferentes. Para se obter essas linhagens diferentes, precisa ser feita uma autofecundação, pegar o pólen do pendão do milho e fecundar ali a espiga. E isso em várias gerações, até que a gente tenha o que o pessoal chama de linhas puras. Essas linhas puras vão ser cruzadas. Então, se você já viu um campo de produção de sementes de milho, talvez você veja lá, às vezes, duas linhas, né, de plantas e outra linha. E nessas linhas o pessoal corta o pendão, né? Corta o pendão de algumas plantas de milho. Por quê? É para fecundar ali a espiga. Então isso o pessoal vai produzindo os híbridos. Como é complicado fazer a obtenção, né? Como tem todo um trabalho envolvido na hibridação, um trabalho que muitas vezes é até manual, as sementes do milho híbrido elas são mais caras. Por quê? Aí depois, com os cruzamentos controlados, se faz toda uma pesquisa se aquele híbrido se comporta bem, se ele é produtivo, como é que é a característica dele, nós temos a geração F1. Então a geração F1 é a semente de milho que o produtor planta lá na lavoura dele, né? E a tendência é que se tenha uma elevada heterose, não vou entrar em detalhes também porque é uma questão genética, mas a heterose do híbrido de milho faz com que ele seja mais produtivo, então ele expresse mais genes de produtividade do que as linhagens anteriores, tá? Só fazendo essa contextualização genética mais geral aqui para vocês, ok? Tá, mas beleza. O ponto central desse vídeo é o seguinte: compensa guardar sementes de um ano para o outro? E é isso que a gente vai tentar responder aqui para vocês e cada um vai tomar
a sua decisão. Então, as sementes compradas, aquela semente do milho híbrido, que pode ser tanto híbrido simples, híbrido duplo, híbrido triplo, não vou entrar também em detalhes sobre isso, porque teria um vídeo só falando sobre essas características. Esses milhos, eles vão ter maior uniformidade de lavoura. Então, se você plantar o mesmo híbrido, ele vai crescer todo o mesmo tamanho, vai ser uma lavoura uniforme, tá? Ele pode ter tecnologia de transgenia ou não. Então, cada empresa geralmente lá tem a sua transgenia, que é resistente a lagartas, né? Ou tecnologias mais novas, que são mais resistentes a lagartas, a lagarta do cartucho, a larva alfinete, enfim. E também pode ter resistência a alguns herbicidas, como é o caso do glifosato. Então, nesse sentido, facilita o manejo. Novas tecnologias genéticas de resistência a lagartas e também resistência aos herbicidas. Fica mais fácil limpar a lavoura depois. E essas sementes têm uma tendência, o preço varia aí no mercado, de R$ 800 a R$ 1.300 um saco. Um saco dá para fazer aproximadamente aí 1 hectare com alguma variação, tá? E o milho comprado, os híbridos, eles são mais sensíveis, né? Tem uma sensibilidade maior e o nível de sensibilidade é variável de acordo com o híbrido a fatores ambientais, a pragas, a doenças. Então, antigamente, por exemplo, não se colocava fungicida em milho. Se a gente conversar com o pessoal lá 30, 40 anos atrás, era absurdo falar em fungicida em milho. Hoje em dia, já em algumas áreas, em alguns híbridos, você tem que passar 2, 3 aplicações de fungicidas para conseguir ter uma boa sanidade. Outra coisa, sensibilidade que a gente está vendo a cigarrinha. Tem alguns híbridos extremamente suscetíveis que tem que se fazer várias aplicações de inseticida para conseguir garantir uma boa produtividade. Então também tem essa questão genética relacionada aos híbridos que pode ser um problema. Porém, esses híbridos têm um potencial produtivo muito grande. Então a gente consegue hoje, dependendo da região, dependendo de alguns fatores ali, produzir 9 toneladas por hectare, 10, 12, 14 toneladas por hectare. Então eles têm um potencial produtivo muito, muito elevado mesmo e uma uniformidade muito boa. Agora, vamos falar sobre variedades de milho. Vocês estão vendo essa foto aqui? Essa foto é de uma propriedade que eu fui visitar semana passada, né? E eu, inclusive, trouxe uma espiga para que vocês vejam que é extremamente produtiva. O que é essas variedades? O produtor ele guarda a semente de um ano para o outro. Só que não é que ele comprou o híbrido e ele guardou a semente do híbrido. Ele foi selecionando plantas ao longo dos anos. Então, geralmente as variedades, pelo cruzamento que existe entre plantas, a gente não vai ter uma uniformidade de lavoura. Então vai ter uma planta que é muito alta, uma planta que é muito baixa e tudo mais, tá? Porém, o produtor rural ele vai colher e ele vai pegar as melhores espigas, ele vai selecionar, digamos assim, a melhor genética. Muitos produtores eles nem sabem, mas eles estão fazendo uma seleção genética intencional, pegando as melhores espigas. Então vocês estão vendo aqui, ó, que é uma espiga de milho, que é crioulo, o pessoal chama de crioulo, extremamente produtiva, né? Que isso aqui eu não fiz as contas exatamente, mas calculo em algo como 250 sacos por alqueire de produtividade, sem nenhuma aplicação de fungicida, sem nenhuma aplicação de inseticida e, é claro, fazendo uma boa adubação. Mas o produtor consegue essa produtividade, né, sem gastar em sementes, sem gastar em produtos fitossanitários também, tá? Então, a lavoura com essas variedades aqui, ela fica mais desuniforme, aquilo que eu falei, tem plantas maiores, plantas menores, tem uma resistência a pragas e doenças que de maneira geral é muito mais alta do que híbridos, tem um potencial produtivo menor do que os híbridos devido à questão genética, os híbridos lá têm uma elevada heterose e aqui as variedades não têm essa característica e é interessante buscar por variedades pré-selecionadas. Então não é uma boa ideia a gente pegar lá o meu híbrido, comprar o híbrido e guardar a semente. O legal seria como esse produtor fez um trabalho de vários anos já selecionando as melhores plantas. Aí eu consigo também ter um melhor resultado.
Mas beleza, Jonathan, eu quero saber qual que é melhor, tá? Vocês estão vendo, inclusive, aqui, esse produtor ele fez o teste. Ele plantou semente de milho híbrido e semente dessa variedade convencional, né? E ele, só para mostrar comparativamente aqui, né? As espigas do milho híbrido tendo o mesmo tratamento, na verdade, foi passado inseticida aqui no milho híbrido e aqui no milho crioulo, na variedade, não foi passado nada, né? Mas mesmo assim se consegue sim ter uma excelente produtividade com essas variedades pré-selecionadas. Então tem muita gente, às vezes você pode conversar com o engenheiro agrônomo e ele está muito mente fechada. Se falar de variedade de milho, por exemplo, variedades crioulas, ele vai falar, não funciona, não dá, não produz bem. Pera lá, vamos ter cuidado. Eu sou aquela pessoa que gosta de ouvir produtor, gosta de ver as coisas. Tem gente que é muito bitolado, então só tem que comprar semente de milho, tem que fazer tantas aplicações pré-definidas de fungicidas, tem que fazer aplicação de inseticida e acabou. Não, pera lá, será que não tem um outro jeito da gente fazer uma agricultura que seja profissional, né? Que o produtor possa ter uma independência também? Então, se tiver essa possibilidade, vamos estudar isso, vamos ver será que é melhor ou será que não é melhor. Então é o seguinte, comprar semente híbrida e guardar ela para plantar no próximo ano não é uma boa ideia. Se a gente quiser trabalhar com variedades de milho, como eu falei, o interessante é buscar sementes já pré-selecionadas. Então aquele produtor que todo ano pega as melhores espigas e guarda a semente. Aquilo vai eliminando também plantas que são menos produtivas, que têm uma genética que não é tão boa também. E aí a população de plantas vai tendo uma genética melhorada, tá? Então as variedades são melhores opções para pequenas propriedades e de baixo investimento. Às vezes tu tem uma pequena propriedade e vai produzir milho grão, então se for milho espiga não é tão interessante. Por quê, Jonathan? Porque ela tem uma variação de tamanho de espiga relativamente grande. Então, os híbridos, eles são muito mais uniformes quanto a tamanho de espiga. Isso é importante deixar claro. Mas produtividade de grãos, dependendo do caso, vale a pena você plantar um híbrido, tá? Em algumas regiões, como é o caso do oeste do Paraná, norte do Paraná, né? Próprio nós aqui que estamos no sudoeste, pela pressão de cigarrinha, pressão também de doenças fúngicas, já tem que se fazer muitas aplicações para conseguir ter um milho saudável lá no final da safra. Então, às vezes, você que esteja numa região mais tranquila, né, em questão de pragas e doenças, às vezes você planta um híbrido e não tem muito problema com doença fúngica, não tem problema com cigarrinha, porém, para nós está ficando cada vez mais complicado e a gente tem que pensar também nisso. Trabalhar com agricultura profissional tende a ter um excelente resultado em ambas opções. Então é o seguinte, a gente pode plantar a variedade quando bem pensado. O tamanho da propriedade aqui é pequeno, o produtor quer investir pouco. Tá, mas o que ele pode fazer com o investimento que ele vai ter? Ele pode fazer uma análise de solo, ele pode fazer uma boa recomendação de adubação, ele pode melhorar a fertilidade daquele solo dele ali, pode ter uma boa plantabilidade, plantar uma boa densidade de plantas ali, depois ele pode estar fazendo uma seleção das melhores sementes e assim por diante. Então não é porque o produtor é pequeno ou é uma área de baixo investimento que a gente não possa trabalhar com agricultura profissional. Tem muita gente, engenheiro agrônomo, que só gosta de falar para grande propriedade, para o cara que é ultra tecnificado. Não, nós escolhemos aqui na consultoria trabalhar com pequenos e com médios produtores rurais, tá? Para que ele possa ter o melhor resultado possível na área dele. Então esse é o nosso público, é isso que a gente fala aqui. Tá? Então é importante deixar claro essas questões aí para vocês, beleza? Então essas algumas fotos que a gente tirou lá, vocês estão vendo que são espigas grandes, não são todas as espigas desse tamanho, obviamente, tá? Mas aqui eu só andei um pouquinho dentro da lavoura, já encontra espigas muito boas. Então assim, de maneira geral do que eu estava olhando, esse produtor consegue tirar ali 250 sacos, 200 a 250 sacos por alqueire ali tranquilamente. Beleza, pessoal? Esse que foi o vídeo de hoje. Comenta aqui abaixo também se você quiser aprender tudo sobre a cultura do milho, o passo a passo, desde o planejamento até a colheita. Depois nós temos o nosso curso profissional em cultivo de milho e de sorgo, que a gente fala sobre detalhes da cultura. Inclusive lá dentro tem aulas específicas de híbridos, né? Híbrido triplo, híbrido duplo, híbrido simples, variedades de polinização aberta, como é que você faz para obter também isso.
Combinado, pessoal? Então tem um link aqui na descrição, você que queira conhecer. Até um próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.